lidar com um flerte que fica saindo do WhatsApp, sai e volta em 2 minutos, por exemplo? Faz isso toda hora. Isso durante a conversa, né? Então o cara fica online e não online, né? Online, não online. Ou seja, indicando que ele tá saindo e entrando do WhatsApp durante a conversa que tá rolando deles. A conversa não flui e fica toda picotada. Gasta-se muito tempo e eu não tenho paciência. Um dia eu falei para ele assim: percebi que você está ocupado, nos falamos amanhã. Ele disse que não estava ocupado, ficou falando direto nesse dia, mas não entendeu o recado e continua fazendo isso. Como eu posso abordar esse assunto sem parecer chata? Fora isso, tá tudo bem. Ele até viajou e mandou mensagem e fotos espontaneamente. Ainda não teve encontro. Ela falou para ele: olha, você parece ocupado. Isso é muito legal, eu gostei da forma como ela fez. Mas, de fato, gente, homens não entendem nas entrelinhas. A gente precisa ser mais direta. Naquele módulo sobre comunicação com os homens, do curso Mulheres de Impacto, módulo 7, né? Eu falo sobre isso. Que essa nossa tentativa, às vezes, de dar uma indiretinha, falar nas entrelinhas, não funciona muito bem com eles. Então, às vezes a gente pode experimentar, assim como essa aluna experimentou, e perceber, funciona, não funciona? Se der certo, massa. Se não der certo, tentar uma maneira mais direta. Nesse caso aqui, como você pode ser mais direta sobre esse assunto, mas obviamente, né, sem ser grosseira, sobre o fato de estar online, sair, nananã, isso não necessariamente demonstra uma pessoa que não tem cuidado ou que não está interessado em você. E eu tô falando isso por mim mesma. Eu sou essa pessoa que tô conversando com uma e tô ali saindo e voltando, porque às vezes eu entro em outro aplicativo ou eu entro até em outra conversa enquanto eu tô tendo uma conversa aqui com você. Quem assistiu o curso da Bússola da Atração vai entender o que eu tô falando aqui. Isso é uma característica muito comum dos comunicadores. Pessoas comunicadoras perdem foco e fazem várias coisas ao mesmo tempo. Talvez eu não conheço esse cara, não sei mais informações sobre ele, não dá para eu afirmar, mas talvez ele seja um comunicador. Então, talvez ele esteja só saindo e voltando para uma conversa para outra, para um aplicativo para outro. Mas por que eu estou dizendo isso, inclusive? Porque você vê que a conversa acontece. Ela só fica picotada. O cara que não está interessado de jeito nenhum, ele te larga falando sozinha. E ele faz isso com frequência, não é uma vez, sem explicação nenhuma. Faz sentido, então, só esse parênteses que eu estou abrindo sobre esse assunto? Para a gente cuidar na análise do sinal e não considerar que tudo é falta de interesse. Pode ser. Atenção, atenção. Pode ser falta de interesse? Pode. Pode sim. Eu não tô falando para você considerar com certeza que esse cara tá super interessado em você. Não. Atenção. Pode sim ser um sinal de falta de interesse, mas só isso não é o suficiente. Quando a gente quer ter alguma conversa difícil, tem algumas formas de você fazer isso. Uma delas é você começar falando assim: olha, eu tenho uma coisa para te falar, não sei exatamente como. Essa é uma forma de você começar uma coisa que você realmente não sabe como falar, como abordar, porque você não sabe como a pessoa vai reagir, você não sabe se pode parecer grosseiro ou não. Todos esses pensamentos que vêm na nossa cabeça, a gente pode transformar em um assunto, em uma conversa mesmo, né? E nessa conversa que eu começo falando isso, olha, eu nem sei como te falar isso, eu quase que tô abrindo o meu coração, isso acaba deixando a conversa muito mais leve. Traz não só a leveza, mas traz também vulnerabilidade. É quase como se eu estivesse falando assim: olha, eu tô aqui abrindo meu coração, eu tô aqui te falando das minhas dificuldades de ter essa conversa com você. Então, é como se eu trouxesse vulnerabilidade para a conversa. Isso torna a conversa mais leve e humana. Isso facilita as coisas. Esse é um repertório, essa é uma ótima forma de começar uma conversa. E outra forma é você falar como você está se sentindo com aquilo que está acontecendo. Então, você fala o que está acontecendo e fala como você se sente. Você pode falar: eu tenho percebido que quando a gente conversa, você sai e volta, e a conversa acaba ficando picotada, e eu acabo me sentindo aqui sem saber se eu tô te atrapalhando, se eu tô te incomodando. Eu acabo sentindo que eu não sou uma prioridade nessa conversa com você. E eu não queria me sentir assim, né? O que a gente pode fazer com isso? Isso é uma forma de conversar. Essa forma de falar isso talvez caiba quando a gente tem um pouco mais de intimidade, quando a gente talvez já tenha tido alguns encontros, quando a gente já está num relacionamento. Faz sentido? Então,
pensa se cabe essa forma. Agora, naquele primeiro formato que eu falei, vamos dar continuidade, né? Se eu falar pro cara assim, olha, tem uma coisa que eu tô para te falar, mas eu não sei exatamente como, mas é porque, pô, tá me incomodando, toda hora você sai e volta aqui pro aplicativo. Não quero ser chata não, mas vem cá, tá acontecendo alguma coisa? E você pode até colocar um emoji rindo, um emoji, né, assim, aquele macaquinho que põe a mão aqui no olho, ou aquele emoji também, não tem aquele emoji que a pessoa tá assim, tipo, posso falar isso? Posso te falar uma coisa? E aí ele vai falar o que que é, o que que tá acontecendo. Você fala assim, então eu tô para te falar isso, mas eu não sei exatamente como. É porque quando a gente está conversando, parece que a nossa conversa fica um pouco picada. Percebo que você sai e volta e sei lá, tá tão bom conversar com você. Eu fico achando tão bom conversar com você, mas eu fico pensando, será que você tá achando bom também? Então é uma forma de ser um pouco mais direta, beleza?